Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Ana Paula, eu estou como representante do Sindicato dos Gestores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, GEST Rio, e nós vamos começar hoje a palestra O Papel dos Gestores Públicos, Perfil e Atuação na Administração Pública, ministrada pela professora Gabriela Lota. Nossa palestra hoje vai ser organizada da seguinte forma. Eu vou passar a palavra para o secretário de Planejamento e Gestão, Nelson, que fará a abertura. Em seguida, eu farei um comentário complementar e passaremos a palavra para a palestrante. Ao longo da palestra da Gabriela, todos aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube podem fazer perguntas através da caixa de comentários do YouTube e, ao final da palestra da Gabriela, eu farei as perguntas para ela e ela responderá as perguntas ao vivo por aproximadamente 15 minutos. As perguntas que não puderem ser respondidas nesse tempo, a gente fica com o compromisso de enviar depois para a professora e ela responder por e-mail. Pedimos desculpas pelo atraso, então, sem maiores delongas, passo a palavra para o secretário Nelson. Bom dia, Ana Paula. Prazer estar aqui com vocês, especialmente com a GEST Rio, que a gente sempre tem feito aí coisas em conjunto. Eu acho que essa aproximação ela é hiper importante. Enfim, bom dia, doutora Gabriela Lota, que vai nos brindar hoje com a palestra, que eu tenho certeza que será de grande valia. Um tema tão importante e que muitas vezes a administração pública acaba relegando a um segundo plano, né? Sempre se discute temas que são importantes também, como educação, saúde, mas a administração pública ela é fundamental. Me lembro de uma certa feita, o governador Marcelo Alencar, com quem eu tive a honra de trabalhar, eu era subsecretário na área de saúde, e numa discussão que nós tivemos lá com o pessoal da área de saúde, ele falando da importância da gestão pública e que muitas vezes esse papel, aqueles que estão na ponta exercendo acabam relegando isso a um segundo plano, como eu falei aqui, mas que aquilo era importante para o sistema de controle, para um sistema de boa eficiência e eficácia na aplicação dos recursos públicos. Então, eu tenho a certeza, especialmente para a nova geração, que hoje tem uma capacitação muito maior do que dos gestores antigos, mas, ao mesmo tempo, é bom sempre estar aprimorando, e a doutora Gabriela, pelo currículo dela, por si só, ele fala, né, porque a experiência e uma das principais pesquisadoras aí reconhecidas mundialmente, então, queria, ao mesmo tempo que eu agradecer a doutora Gabriela aí pela oportunidade de estar nos oferecendo aqui essa palestra. Parabenizar você, Ana Paula, e todos da GEST Rio, todos aqueles que estão, neste momento, assistindo, para que nós possamos ter uma palestra que possa ser muito proveitosa para todos. Então, deixar um abraço a todos e o desejo de um excelente seminário, de uma excelente palestra, para que todos possam aproveitar. Um bom dia a todos. E fiquem com Deus. Obrigada, Nelson. Obrigada pelas palavras de introdução. Só complementando, então, o que você falou, essa palestra faz parte do ciclo de palestras organizado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Rio de Janeiro, em conjunto com o Sindicato dos Gestores Públicos, GEST Rio, e atende uma demanda que nós recebemos dos servidores dessa categoria. Nós realizamos uma pesquisa de clima no final do ano passado, perguntando aos gestores quais seriam as demandas dessa carreira, e uma das questões que eles apontaram foram justamente esses eventos de capacitação e esses eventos de discussão sobre temas pertinentes à gestão pública, né? Entre os temas, né, é importante destacar que a carreira de gestor público é uma carreira com alto grau de formação acadêmica e profissional. Nessa mesma pesquisa que realizamos, foi apurado
que mais de 90% dos gestores possuem algum tipo de pós-graduação lato sensu, dos quais... Pede só para um instante para a gente abrir a tua só um minutinho. Acho que agora a câmera abriu, né? Não, só a câmera. Vamos tentar de novo. Agora Pronto, agora a câmera funcionou, né? Às vezes a tecnologia facilita umas coisas e atrapalha outras, né? Então, como eu estava comentando, é uma carreira que possui um alto nível de capacitação. Nessa mesma pesquisa que realizamos, identificamos que mais de 90% dos gestores tinham algum tipo de pós-graduação lato sensu, sendo que 40% deles possuíam pelo menos mestrado e 12% doutorado ou pós-doutorado. Então, a gente tem uma carreira que tem um perfil de busca por formação acadêmica muito intenso, né? Então, exatamente por isso, a palestra de hoje traz uma contribuição muito interessante com a discussão que a Gabriela vai trazer sobre o perfil e atuação dos gestores públicos e uma pegada mais acadêmica, trazendo insights importantes sobre o desenho e a melhor forma de atuação desses profissionais no âmbito do governo do Estado. Espero que seja uma discussão muito proveitosa para todos e todas e que essa seja mais uma de outras palestras que nós continuaremos realizando para o futuro, com o apoio da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado. Nelson, agradeço demais aí o apoio da equipe da CEPLAG, a equipe que está trabalhando para conseguir realizar esse evento. E agora eu vou passar a palavra para a nossa palestrante, a professora Gabriela Lota. Ela é doutora em Ciência Política pela USP e professora e pesquisadora de Administração Pública e Governo da Fundação Getúlio Vargas. Também é mestre e graduada em Administração Pública pela FGV, coordenadora do Núcleo de Estudos da Burocracia, docente da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, e pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole. E, em 2021, a Gabriela foi nomeada como uma das 100 acadêmicas mais influentes do mundo na área de governo pela organização Apolitical. Gabriela, agradeço imensamente a sua participação. Fique à vontade para fazer o uso da palavra e mais uma vez, reiterando, qualquer dúvida que os participantes tenham, pedimos que façam as dúvidas pela caixa de comentários do YouTube da CEPLAG. Gabriela, fique à vontade. Obrigada, bom dia a todos e todas. Queria começar agradecendo muito a Ana Paula pelo convite, por ter viabilizado essa minha participação, também agradecer ao secretário Nelson e à equipe da CEPLAG pela possibilidade de fazer esse diálogo e parabenizar especialmente o grupo de vocês aí de gestores, é sindicato, associação? Esqueci o nome agora, é sindicato? Sindicato, Gabriela, sindicato. Desculpa, cada um tem um nome, né? Em cada governo é um nome, o agrupamento. Então, parabenizar também o sindicato por essa iniciativa e por trabalhar no fortalecimento da carreira. Na minha fala, vou tentar deixar claro qual a importância dessa carreira hoje para a gente pensar a administração pública brasileira e, no final, vou falar um pouco sobre quais são os desafios que nós temos daqui para frente, né? Para poder fazer essa minha fala, só explicar para vocês, eu tenho, a Ana Paula apresentou um pouco do meu currículo, mas eu tenho estudado a administração pública brasileira de diferentes formas há bastante tempo, tenho pesquisas olhando especialmente para servidores públicos de diferentes carreiras, em diferentes níveis federativos, em diferentes políticas públicas. Então, o que eu tenho feito um pouco no Núcleo de Estudos da Burocracia é tentar construir um mapa aí, ou compreender de maneira um pouco mais abrangente como funciona o que a gente chama da burocracia brasileira, né, que é esse conjunto de servidores públicos que dão a materialidade e a vida para o nosso Estado, entendendo que essa burocracia brasileira, e aliás, uma coisa super importante, em nenhum momento quando eu falar o termo burocracia é pejorativo aqui, pelo contrário, tá? A burocracia ela é um elemento essencial para o funcionamento da democracia e do Estado de Direito. Então, sou fã de uma burocracia bem organizada e vou começar falando isso para ninguém se assustar. Mas o que eu estava dizendo é que no Núcleo de Estudos da Burocracia nós temos feito um mapeamento de como se constitui a burocracia brasileira nos diferentes níveis e políticas para entender qual é a capacidade, os desafios colocados para essa burocracia para colocar em marcha e implementar o que foi a nossa proposta e promessa do nosso contrato social, a Constituição Federal de 1988, né? Então, vou começar dali para a gente pensar o que é o Estado brasileiro,
que nós temos, quais são os avanços e desafios que nos foram colocados, e onde é que os gestores e a carreira de gestores entra nesse quebra-cabeça tudo. Né? Então, só relembrando algumas coisas que talvez possam ser óbvias, mas acho que é sempre importante a gente pautar esses elementos. A nossa Constituição, ela propôs um novo contrato social muito diferente do que nós tínhamos antes. Então, primeiro, ela é uma Constituição que redemocratiza, mas ela cria um processo de democracia que também inclui instrumentos participativos e não só a democracia por meio do voto, e quem vai ter que implementar isso é a burocracia brasileira. A nossa Constituição, ela propõe o que a gente chama de um modelo de Estado de bem-estar social, que vai fazer provisão de serviços públicos universais para toda a população. Isso significa a ampliação de serviços de saúde, assistência, educação e vários outros direitos que são garantidos pela Constituição, e precisamos de uma burocracia que execute esses serviços. A nossa Constituição, ela também propõe um novo modelo de federalismo, no qual nós vamos ter governo federal, estados e municípios como entes que têm autonomia política, financeira e administrativa, mas que são colaborativamente, cooperativamente, tem vários termos para isso, responsáveis por garantir a provisão dos serviços públicos universais que a Constituição colocou. Tudo isso acabou criando um novo modus operandi para a administração pública brasileira, que significa um modus operandi de muita expansão de serviço público, não só quantitativamente, mas também qualitativamente, já vou falar um pouco mais sobre isso, mas imaginem vocês que até a Constituição de 88, nós não tínhamos serviços gratuitos para a população ofertados pelo Estado, sem que as pessoas tivessem carteira assinada ou fossem numa Santa Casa, por exemplo. Hoje nós temos o SUS, que tem como previsão, ou pelo menos a pretensão, garantir serviços universais para 100% da população. Então, nós tivemos um processo muito grande de expansão dos serviços públicos e da administração pública, inclusive fisicamente. Construímos hospitais, construímos unidades básicas, construímos escolas, construímos equipamentos CRAS e outros equipamentos da assistência, construímos habitação, contratamos pessoas, colocamos pessoas na rua, compramos computador, ou seja, tem um processo de expansão material que é muito importante nos últimos 30 anos, uma expansão que não é feita de maneira centralizada pelo governo federal, mas que depende dessa atuação do governo federal, estados e municípios, que é muito complexa, um arranjo profundamente complexo, dada a diversidade, a desigualdade, o tamanho do Brasil, e, ao mesmo tempo, tudo isso em um ambiente de redemocratização, no qual a população é colocada como parte fundamental dos processos decisórios, né? E se a gente olha para o que foi a construção disso, por exemplo, a constituição dos nossos orçamentos participativos, conselhos, conferências. Vocês terem ideia, até poucos anos atrás, nós tínhamos em operação 30 mil conselhos de políticas públicas no Brasil. Então, tudo isso para dizer para vocês, tivemos um processo muito grande de expansão do Estado brasileiro, de construção de uma administração pública com características muito próprias, que se voltam para a construção da cidadania, da participação e da democracia, mas que, ao mesmo tempo, enfrentam desigualdades e diversidades e dificuldades que fazem parte da natureza do que é o Brasil, né? Esse tamanho histórica, uma desigualdade histórica colocada em termos raciais, de gênero e de regiões, uma pobreza a níveis absurdos, uma desigualdade muito grande no grau de desenvolvimento e na capacidade de desenvolvimento das regiões e assim por diante. Então, a gente tem um processo muito grande de expansão do Estado e construção da administração pública, mas esse processo se dá em cima de uma série de dificuldades que fazem parte da nossa própria natureza e do funcionamento do que é a sociedade brasileira e do que é o Brasil em termos, inclusive, geográficos, para não mencionar outras coisas. Se a gente olha para esse processo de expansão que nós tivemos nos últimos 30 anos, então, como falei para vocês, nós expandimos tudo, inclusive fisicamente e também em termos de pessoas, né? E em termos de conhecimento, de processos de construção de políticas públicas. Mas eu diria que a gente mais ou menos chegou num limite na nossa capacidade de fazer a Constituição ser implementada. E esse limite se dá em várias dimensões. Primeiro, nós temos um limite na nossa capacidade de expansão quantitativa do nosso estado de bem-estar social.
conseguimos incluir 100% das crianças na educação básica, mas não conseguimos levar 100% dos jovens para o ensino universitário, perdemos pessoas no caminho. Conseguimos incluir 100% da população na atenção primária à saúde, mas não conseguimos fazer atendimento integral na atenção secundária e terciária, né? Ou seja, conseguimos expandir muito, mas não completamos a expansão que era necessária em termos quantitativos. Mas, para além da dimensão quantitativa, nós temos uma questão qualitativa aqui, que deve ser muito óbvia para vocês que trabalham aí no cotidiano do Estado, que é expandir 100% dos serviços da educação básica e da saúde primária não significa necessariamente que esses serviços tenham a qualidade necessária. E essa foi uma escolha que a gente fez, entendo que foi uma escolha muito acertada, que a ideia era coloca toda criança na escola primeiro, e depois a gente consegue melhorar a qualidade ao longo do tempo, mas esse segundo passo não está sendo dado. E não só não está sendo dado porque nós não temos capacidade nesse momento, mas pelo contrário, a gente está num processo de retrocesso em termos tanto da expansão da quantidade como da qualidade da oferta dos nossos serviços nos últimos anos. Com isso, por exemplo, nós tivemos uma redução importante das desigualdades sociais nas últimas 3 décadas, que voltam a subir recentemente. Nós tivemos uma redução importante da pobreza, que volta a subir recentemente. Então, isso significa que nós chegamos aí um pouco no limite, e num limite que, de alguma forma, também estamos retrocedendo, né? Por outro lado, se a gente olha na perspectiva da população, a população não vai enxergar esse processo com o mesmo olhar que eu estou trazendo para vocês. Pelo contrário, parte da população, e isso muito reforçado por uma narrativa midiática, vai dizer que o Estado é inchado, que o Estado gasta muito, que o Estado tem servidor demais, que a burocracia não trabalha, que não consegue entregar serviços e assim por diante. Então, além de tudo, quer dizer, o que eu estou dizendo para vocês é expandimos, mas falta. E na perspectiva da população existe uma dissonância aqui em relação ao que eles percebem. E isso tem causado um problema muito grande de legitimidade do Estado, legitimidade da administração pública. Eu não preciso dizer para vocês isso que são servidores públicos, mas eu quero trazer de qualquer maneira. Nós temos visto um ataque cada vez maior aos servidores públicos e ao serviço público brasileiro, não só emanado de parte da população, de parte da mídia, mas também por parte de alguns governantes, né? O que significa que a moral do servidor está muito atacada e está muito afetada nesse momento. Então, estou dizendo tudo isso para vocês para falar, não completamos o que tínhamos que ter completado desde a Constituição, temos desafios que ainda deveriam ser avançados, estamos com alguns retrocessos e da parte da população não se enxerga tudo isso como algo que conseguiu avançar ou que necessitaria de mais investimento. Pelo contrário, né? Parte da população e parte dos governantes vão pautar a ideia de que nós deveríamos diminuir tudo isso, né? Que esse processo de expansão não é um processo de expansão que deveria acontecer, mesmo que na nossa Constituição nós tenhamos definido isso no nosso contrato social. Mas o que isso tudo tem a ver com a carreira dos gestores? Bom, a carreira dos gestores, ela foi construída nesse processo histórico que eu narrei para vocês aqui no Brasil, com um intuito muito importante de construir servidores, de formar servidores públicos dentro do Estado que conseguissem ter uma expertise para fazer a gestão desse processo todo que eu mencionei para vocês. Isso porque lidar com democracia, lidar com solução de problemas complexos, lidar com um federalismo tão complexo, não são atribuições que uma burocracia altamente especializada em temas técnicos seria capaz de fazer. Então, por mais importante que sejam os profissionais da área de saúde e sua formação para atendimento ao público, não necessariamente um ótimo profissional de saúde vai virar um bom gestor de políticas intersetoriais, né? Existe uma diferença no tipo de conhecimento necessário. Então, a construção das carreiras de gestores no Brasil, que vai remontar lá à década de 80, mas com expansão importante em meados dos 90 e principalmente dos 2000, ela foi pensada à luz de carreiras internacionais como uma carreira que conseguisse fazer esse processo de expansão da administração pública brasileira com qualidade para garantir os princípios que foram propostos pela nossa Constituição Federal de 88. Então, estou dizendo isso para vocês para fazer a seguinte ponderação.
A carreira de gestores, tem o nome que ela tiver nos estados, já vou falar um pouco sobre isso, ela é fundamental para a construção e a consolidação do que é o nosso estado de bem-estar social proposto pela Constituição Federal de 88. Porque, caso contrário, nós teríamos apenas uma expansão de uma burocracia estatal especializada e setorializada, que não conseguiria nem fazer as amarrações federativas necessárias para o que é o funcionamento do Brasil e nem conseguiriam fazer as amarrações intersetoriais que são necessárias para resolver os problemas complexos com os quais nós temos que lidar no caso brasileiro. E eu vou arriscar falar uma coisa que eu não posso ter evidência para fazer isso, mas eu tenho um feeling, que é dizer, parte do nosso processo de estagnação da expansão, da implementação da nossa Constituição, tem a ver com termos parado com a nossa aposta de qualificar a administração pública brasileira, inclusive com a carreira de gestores. Acho que isso ajuda a explicar parte da nossa estagnação e dos retrocessos que temos vivido, mas eu vou tentar avançar um pouco mais nessa minha hipótese com vocês aqui ao longo da minha fala. Bom, Gabriela, pedimos desculpas aí pelo problema com o som. Aparentemente a gente estava com algum tipo de retorno e ao tentar corrigir o ruído no fundo, nós acabamos tirando o som da professora Gabriela. Eu vou repetir só um pedacinho para vocês poderem juntar as frases, tá? Porque senão fica fora de contexto. Não, só um pedacinho da hipótese, porque eu parei bem na hipótese, né? E uma das hipóteses que eu queria discutir com vocês aqui ao longo dessa fala é que eu acho que parte da estagnação e do fim da expansão da implementação da nossa Constituição tem a ver justamente com nós pararmos de investir na construção do que é essa administração pública mais qualificada, que inclui, inclusive, né, que inclui os gestores e as carreiras dos gestores, tanto em nível federal como subnacionais. E por que eu estou dizendo isso? Porque a carreira, as carreiras, né, eu vou chamar aqui de carreira de maneira genérica, elas têm algumas diferenças, mas a base geral é a mesma. Essa carreira de gestores, ela foi construída com a ideia de você ter um perfil de servidores públicos com uma qualificação muito diferente, muito mais alta, muito mais qualificado do que a média dos outros servidores, com bastante interesse de permanência no Estado, então que não fossem pessoas que tivessem alta rotatividade, portanto, que tivessem salários um pouco mais da elite da burocracia brasileira, e que tivessem uma expertise nos sistemas de coordenação, quer dizer, a sua grande especialidade não é saber saúde, educação, assistência, habitação ou segurança, a sua grande especialidade é saber coordenar, é saber articular, é saber negociar, é saber costurar e é saber gerenciar políticas públicas nesse ambiente complexo que nós temos. E na medida em que a gente enfraquece essas características e essas competências dentro da administração pública, a gente também enfraquece a nossa capacidade de fazer políticas públicas mais complexas e políticas públicas com maior qualidade. Isso é um pouco que eu quero defender com vocês. Bom, eu queria discutir agora um pouco mais com vocês o que são essas características que foram pensadas originalmente para a carreira dos gestores. Internacionalmente, em geral, essas carreiras elas são chamadas, inclusive na sua origem, de dirigentes públicos. O que é um dirigente público? É alguém que teria a capacidade justamente de fazer esses processos de coordenação e de dirigir a administração pública e o Estado, mas não de maneira politizada, quer dizer, não é o político ou o indicado político que tem também a sua função em termos de dirigir, né? Mas sim alguém que fica no Estado ao longo do tempo e consegue garantir uma continuidade nas políticas públicas porque ele permanece. Quais são essas características dos dirigentes públicos? Primeiro, dirigentes públicos teriam que ter como característica e função primordial a capacidade de integrar políticas públicas. Isso significa a nossa capacidade, o que a gente chama, dentro do conceito de políticas públicas, de construir políticas complexas para resolver problemas complexos.
Claro que você tem lá um monte de gente especializada, de novo, saúde, educação e assistência, fazendo políticas específicas, mas para a gente combater a fome, por exemplo, não adianta a assistência distribuir cesta básica e a saúde só fazer acompanhamento domiciliar e a educação pensar em outra coisa. Enquanto você não tiver uma integração dessas áreas, a gente não consegue resolver um problema complexo. A gente fica só enxugando gelo. Então, uma das características fundamentais do perfil e da atuação das carreiras de gestores é justamente desenvolver essa capacidade de integração intersetorial, de construir intersetorialidade, de articular áreas diferentes, de conseguir fazer conversas, de conseguir transitar entre conhecimentos distintos para promover a integração e a resolução de problemas complexos. Tem uma tese muito bacana de um ex-aluno, um ex-doutorando da GV, que hoje, inclusive, é gestor na Prefeitura de São Paulo, o Lucas Ambrosio. Ele estudou a carreira dos gestores federais e vai mostrar como algumas das políticas mais intersetoriais que nós temos no Brasil foram concebidas originalmente por gestores, porque eram pessoas que tinham trabalhado em diferentes ministérios, se conheciam, pensavam o problema a partir dessa complexidade, dessa integração, e com isso conseguiram, por exemplo, construir o desenho do Bolsa Família, entre outras políticas. Então, o primeiro elemento fundamental da carreira é essa capacidade de construir integração, de construir intersetorialidade, que é essencial para a resolução de problemas complexos. Uma segunda capacidade importante da carreira seria, para além da intersetorialidade, a capacidade de resolver problemas que fazem parte do funcionamento da administração pública, muito setorializada, não só em termos de política pública. O que eu estou dizendo aqui? Hoje, por exemplo, vocês devem viver muito esse processo, nós temos tido um fenômeno que alguns autores vão chamar de apagão das canetas, que é ninguém mais quer tomar decisão. As pessoas largam mão da decisão porque elas têm medo dos órgãos de controle, elas têm medo de colocar seu CPF na reta, elas têm medo de serem punidas pela decisão tomada. Os gestores teriam um papel fundamental em construir resolução de problemas que paralisam o funcionamento do Estado. Isso significa conseguir conversar com os órgãos de controle, conseguir conversar, o sistema todo, conseguir conversar com a área financeira, conseguir conversar com a área de TI, que muitas vezes não consegue entender as outras áreas, e construir essas articulações para o funcionamento do Estado, não só das políticas públicas. Por isso, a gente pensa a carreira dos dirigentes não só na área fim, mas também na área meio, porque esse funcionamento e integração dos sistemas fundamentais da administração pública precisa ser feito por alguém com expertise disso, com alguém que tem a capacidade de transitar. A gente usa um termo para falar disso, que é uma competência que a gente chama de trânsito semântico. O que é trânsito semântico? É capacidade de navegar entre diferentes formas de entendimento da realidade. Então, é o cara que consegue ir na TI e entende o que o TI falou, vai no operacional e entende, vai lá na ponta do serviço e entende, fala com a CGU, fala com o TCE, consegue entender linguagens, traduzir, costurar. E esse processo de desamarrar o Estado, fazer o Estado funcionar, deveria acontecer na figura dos gestores, não só, já falei, em termos intersetoriais, já falei em termos de funcionamento dos grandes sistemas administrativos, mas também na relação entre políticos e técnicos. Porque os gestores, os dirigentes, teriam um papel fundamental aqui de fazer essa conexão entre o mundo, entre o topo, né, entre quem está lá, o político que foi eleito democraticamente para tomar decisão, e a base do serviço que vai ter que executar. Aqui a gente tem muitos problemas de comunicação, né? Os políticos que não conhecem a realidade não tomam decisões adequadas e as pessoas que não conseguem também passar as informações para cima. Gestores foram pensados também com essa capacidade de fazer uma tradução entre o mundo político e técnico, de conseguir circular e transitar não só dentro da administração pública, mas também com o mundo da política. E eu não estou falando de politização da burocracia aqui, eu estou falando da capacidade de costurar soluções necessárias para fazer o Estado funcionar. Além disso, a carreira de gestores foi pensada para conseguir munir a administração pública de processos, rotinas, informações e meios de decisão
que qualificassem a administração pública brasileira. E isso porque gestores têm como um papel fundamental pensar, por exemplo, indicador, sistema de monitoramento, avaliação de desempenho, formas de incentivo e de indução, enfim, pensar essas coisas que fazem parte do cotidiano do Estado, mas que, se não são bem pensadas, também viram uma paralisia no funcionamento da administração pública, né? Então, gestores têm um papel também fundamental de qualificar a máquina administrativa, tendo como especialidade a gestão. Eu nunca vou esquecer uma entrevista, a gente fez uma vez uma pesquisa com gestores envolvidos no Bolsa Família. E uma das coisas que apareceu na entrevista é que quem pensou foi uma gestora que originalmente foi convidada para coordenar o desenho do Bolsa Família, a Rosane Cunha, ela faleceu alguns anos atrás, infelizmente. E a Rosane, quando ela foi montar a sua equipe, ela trouxe um monte de gente de áreas diferentes, todos gestores, que não conheciam nada de assistência social. E quando perguntada, tanto para ela como para os outros gestores, por que vocês foram convidados para trabalhar numa política social se vocês não conhecem assistência social? A resposta de todos eles era: mas eu sou muito especialista em gestão. E ser especialista em gestão é fundamental para um programa como Bolsa Família poder operar, porque a gente precisa ter alguém que saiba fazer cadastro, o CAD único, alguém que consiga pensar sistemas de transferência de renda, alguém que consiga pensar em indicadores, alguém que consiga pensar como é que você se relaciona num ambiente federativo, enfim, alguém que consiga pensar a gestão. Então, você não precisa de um especialista no tema da política só, você precisa de um especialista em gestão. As carreiras de gestão têm um papel fundamental na qualificação da administração pública brasileira, em construir uma boa gestão. Além disso, as carreiras de gestão, elas também foram pensadas para qualificar o processo decisório. E isso tem muito a ver com essa conexão política-técnica que eu falei, mas com a seguinte dimensão: as carreiras de gestores são formadas, em geral, quando são bem formadas, para aprender a trabalhar com base em evidência e a subsidiar, a dar para os políticos boas evidências para a tomada de decisão. Em uma das pesquisas que a gente fez com gestores, mais de 30% do tempo dos gestores eram gastos elaborando relatórios técnicos, que tem a ver justamente com você produzir evidência para subsidiar o processo decisório. Acho que... Ana Paula, tem o microfone aberto. Tem o microfone aberto aqui, gente. Engraçado porque a sala está em silêncio, mas... Mas eu estou te ouvindo, por exemplo. Sim. Tem uma pessoa extra aí na sala, a gente vai tirar ela. Tá bom. Bom, podemos... Tá bom. Então, falei de várias capacidades que os gestores deveriam ter e para que eles foram pensados, né? E aí eu queria falar de mais duas coisas fundamentais. Uma primeira, que ainda é sobre a carreira de gestores de maneira abrangente. A carreira foi pensada para conseguir construir políticas de Estado. E isso tem a ver com um problema muito sério da administração pública brasileira e da política brasileira, que é, em geral, nós temos uma cultura do curto-prazismo e o nosso sistema político acaba reforçando isso. Nós pensamos políticas para a gestão e cada governante novo que entra, em geral, muda as políticas, muda o nome das políticas, quer fazer uma coisa diferente e tem poucos incentivos, na verdade, institucionais para continuidade. Como é que a gente constrói esses incentivos para continuidade? Ou mudando o sistema político, que no nosso caso demandaria muito esforço, ou introduzindo dentro da administração pública uma carreira cuja função também seria promover continuidade das políticas de Estado e institucionalizar a política pública. E esse é um outro papel fundamental da carreira de gestores. Carreiras de gestores são essenciais para a construção de políticas de Estado que tenham continuidade ao longo do tempo e que não fiquem mudando a cada gestão. Nessa pesquisa que eu mencionei, que nós fizemos alguns anos atrás, isso foi só com gestores federais, essa que eu estou mencionando, vou falar daqui a pouco da pesquisa sobre gestores estaduais. Nessa pesquisa com gestores federais, uma das coisas que a gente viu é que boa parte da preocupação dos gestores tinha a ver com institucionalizar.
fazer regra, fazer procedimento, fazer sistema, ou seja, não deixar que cada coisa fosse mudada, não deixar as coisas livres para que elas fossem mudadas a cada novo governo. Essa preocupação com a institucionalização não é uma preocupação que quem está na ponta tem, porque quem está na ponta está resolvendo problemas muito complexos, muito concretos, muito cotidianos, né? É um outro desafio. E também não é uma preocupação que os políticos vão ter, porque os políticos não têm incentivo para se preocupar com a institucionalização. Portanto, quem é que pensa na institucionalização? Os gestores. As carreiras de dirigente é que garantem a continuidade. E se a gente olha para o Estado brasileiro, por que a gente teve 20 anos de continuidade do Bolsa Família? Por que a gente tem quase 30 anos de construção do Sistema Único de Saúde? Por que a gente teve décadas de construção de algumas políticas que permanecem, mesmo passando por governos diferentes? Se vocês olharem na história dessas políticas, vocês vão encontrar gestores envolvidos nelas. Porque tem a ver com essa coisa do processo de institucionalização e a preocupação com a institucionalização. Agora eu queria falar de um último papel fundamental dos gestores, que aí não tem a ver com a carreira federal, mas tem a ver com a carreira estadual. Eu falei para vocês que a carreira de gestores no Brasil foi pensada, entre outras coisas, para fazer o federalismo operar, para fazer esse contexto federativo funcionar, que não é nada simples. No caso do governo federal, a gente está falando de gestores aí que tem que se articular com governos estaduais e municípios. Mas no caso dos governos estaduais, os governos estaduais, na nossa Constituição, eles ganharam um papel, que muitos não fazem, mas ganharam esse papel, de construir processos de fortalecimento regional e municipal. Então, como nós temos no Brasil um federalismo muito difuso, né, um federalismo com 5.500 municípios, alta desigualdade, mais de 50% dos municípios com menos de 20 mil habitantes, não daria para cada município fazer política sozinhos. Não dá para esperar que o município acorde sem ter burocracia, sem ter sistema, sem ter dinheiro, e um dia fale, a partir de hoje eu vou implementar uma política inovadora. Impossível. Então, caberia aos governos estaduais fazer um papel de indução, apoio, fortalecimento e construção de capacidades dos governos municipais. Isso tem sido feito com altos e baixos desde a Constituição, não vou entrar muito nessa discussão, mas o que eu queria dizer é, quando as carreiras de gestores nos estados foram construídas, uma das suas funções também era conseguir fazer essa ação articuladora, coordenadora e de construção de capacidade com municípios e regiões subestaduais, né? De novo, em alguns lugares isso avança muito, em outros lugares avança menos, mas gestores têm um papel fundamental de fazer o federalismo operar. Porque, volto, políticos não têm incentivos para fazer isso. Burocratas de nível de rua, burocratas da ponta de serviço, não têm nem conhecimento, muitas vezes, sobre isso e nem capacidade de intervir. Quem é que vai pensar nisso? São gestores. São pessoas que vão ter continuidade, que estão mais preocupadas com a resolução do problema do que com o momento político e, portanto, conseguem construir articulações que muitas vezes passam o que seria esperado de uma parceria política, porque os partidos são opositores, mas no âmbito da gestão e no âmbito da técnica, essa parceria é viável. Então, dito isso, o que eu estou fazendo aqui com vocês é mostrar que as carreiras de gestores foram construídas no Brasil com muitas funções que são essenciais para a construção da administração pública brasileira e para garantir a implementação daquilo que a nossa Constituição Federal propôs. E quando a gente olha para o que foi esse processo de construção das carreiras, eu diria que, em grande medida, a gente avançou bastante, embora a gente tenha estagnado. E aí isso vai ser meu último ponto. A gente fez recentemente 3 anos atrás, a gente fez um levantamento de perfil dos ocupantes das carreiras de gestores nos estados. A gente aplicou uma survey, imagino que alguns de vocês tenham respondido. Infelizmente, a nossa resposta não foi representativa, a gente teve umas 500 e poucas respostas, mas a gente teve muita variação nos estados, então não conseguimos ter um conhecimento generalizável sobre o que veio. Mas eu queria trazer algumas coisas para vocês que mostram um pouco o perfil do gestor nos estados, no Brasil. Então, nós temos aí carreiras de gestores em 10 estados brasileiros e alguns municípios, que foram os que nós mapeamos, que tinham características mais comuns com o que foi o desenho original, do caso do governo federal.
Nós temos o município de São Paulo, fez recentemente também um concurso, agora chamou a última leva das pessoas, então teve um processo de expansão aqui também na Prefeitura de São Paulo, mas a gente fez esse levantamento só com os níveis, só com os gestores dos estados. E o que eu queria dizer para vocês são alguns dados que mostram um pouco qual é a cara dos gestores hoje que nós temos nos estados. Primeiro, gestores são jovens. Então, a grande maioria, mais de 80% deles, tem entre 24 e 47 anos. Isso significa que nós conseguimos trazer para a administração pública pessoas que estão numa idade profissional ainda muito ativa, com muita capacidade de absorção de novos conhecimentos e de formação, isso é um elemento fundamental para formar aquelas características que eu falei para vocês, e que vão ficar no Estado bastante tempo. Isso é muito importante para a consolidação do que eu falei das carreiras de Estado. Então, nós não estamos atraindo ou contratando pessoas que estão há 5 ou 10 anos de se aposentar, que é uma coisa que acontece com muitas carreiras, viu, gente? Principalmente carreiras de elite do serviço público. Tem muita gente que acaba uma carreira, fui um advogado por muitos anos, tive um escritório, acabei meu escritório, estou aposentado do escritório e vou prestar um concurso na área jurídica para ganhar uma aposentadoria depois, para trabalhar os meus últimos anos profissionais e ainda ter uma aposentadoria do serviço público. Isso não é incomum em várias carreiras, mas é incomum na carreira dos gestores, tá? A carreira dos gestores tem um perfil médio muito jovem, o que significa que nós temos que apostar nessas pessoas, porque essas pessoas podem ficar muito tempo dentro do Estado. E, ao mesmo tempo, se essas pessoas se desmotivarem, elas podem sair do Estado e começar uma nova carreira. E a gente não quer que isso aconteça. Isso vai ser um dos desafios que eu vou trazer daqui a pouco. Além disso, a carreira dos gestores é uma carreira muito igualitária em termos de gênero. E isso é uma ótima notícia. Nós temos praticamente 50% homens e 50% mulheres. A gente só está pegando homem e mulher aqui. A gente não dividiu em outras possibilidades. O que é muito bom e muito diferente de outras carreiras, tá? Se a gente pega a carreira na diplomacia, por exemplo, ou carreiras de controle ou carreiras da área fiscal, essas carreiras são majoritariamente masculinas. A carreira dos gestores está conseguindo ter um equilíbrio, e isso é importantíssimo para o fortalecimento da administração pública se a gente acredita que a burocracia deve representar o perfil populacional. Isso cai um pouquinho quando a gente olha para a dimensão da raça. Então, na média dos nossos dados, 40% dos gestores 60% são brancos e 40% entram nas outras qualificações não brancos, né? O que significa que nós temos uma presença majoritariamente branca, o que não representa a população brasileira, mas é melhor do que outras carreiras onde você tem cotas muito pequenas para negros ou para a população indígena. No caso dos gestores, a gente tem está muito mais ponderado do que outras carreiras, mas aqui é uma coisa ainda para ser melhorada. Como a própria Ana Paula falou, nós temos, no caso dos gestores, no nacional, na nossa survey nacional, e isso o Estado do Rio também representa, como a Ana Paula trouxe o dado, 90% dos gestores têm especialização, mestrado ou doutorado, ou seja, são pessoas altamente qualificadas. E isso é um ponto de atenção, quer dizer, a gente quer gente altamente qualificada, mas gente altamente qualificada, trabalhando numa carreira que paga mal e é pouco valorizada, vai para o mercado e vai receber um salário muito melhor. E a gente não quer que essas pessoas saiam, a gente quer que essas pessoas fiquem, que elas transitem, que elas fiquem dentro do Estado e construam políticas de Estado. Então, esse é um ponto para a gente ter atenção de como garantir a manutenção dessas pessoas. Também temos uma experiência profissional muito diversa, o que é ótimo. Então, nós temos desde advogados, passando por engenheiros, administradores e administradores públicos, sociólogos ou cientistas sociais de maneira genérica, mas também temos médicos, dentistas, engenheiros. É muito, muito variada. Embora boa parte estejam mais concentradas nessas profissões das áreas sociais, nós temos uma variação muito grande. Isso é ótimo, porque nos permite fazer esse trânsito semântico que eu falei antes. Não é a especialização em uma área, é a especialização em gestão que nós queremos na carreira. Além disso, quando a gente olha para o tipo de tarefa e trabalho que os profissionais fazem, os gestores têm uma variação muito grande. Isso é bom, não é ruim, e é ruim. Vou falar por quê. É bom porque a carreira foi feita para variar, para rodar, para transitar, para coordenar. E processos de coordenação pressupõem fazer coisas muito distintas.
Mas a gente tem visto um pouco de incoerência na gestão das carreiras. Então, tem casos, por exemplo, em que gestores foram colocados para fazer processos operacionais nada relevantes dentro de uma secretaria específica, e isso foi um total sucateamento daquela carreira. Eu não vou contar o caso para a gente não criar problemas aqui, mas talvez vocês já estejam imaginando que caso que é esse. E tem carreiras que investem no gestor para ele ocupar escritórios de projeto, para ele ocupar cargo comissionado, para ele se posicionar em programas estratégicos, ser dirigente de programas estratégicos. Essa variação de atividades muito operacionais ou muito estratégicas, embora em parte ela fosse esperada, eu diria que hoje, quando a gente olha para o que é a realidade, o meu diagnóstico é de que isso é um problema de gestão das carreiras. Tá disfuncional, tá excessivamente variada, sendo que nós temos que ter algum tipo de, ou pelo menos conjuntos de atividades que seriam parte fundamental do trabalho dos gestores e que tem a ver com articulação e coordenação, e não processos administrativos operacionais pouco estratégicos. Se a gente olha ainda para a coisa da hierarquia, né, da importância dos gestores, aqui também tem um dado importante e que comprova que a gente está indo no caminho correto. Mais de 70% dos nossos respondentes já passaram ou já passaram por cargos comissionados. Isso depende do desenho da carreira, tá, gente? Então, por exemplo, a carreira de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, definiu que antes de X anos, o gestor não poderia ter cargo comissionado. Todos eles agora já passaram todos não, a Nova Leva não, mas boa parte já passou essa quantidade de tempo anterior de experiência. Então, para dizer para vocês que isso pode variar, pode ter estado em que a regra não pode ocupar cargo, ou pode ocupar só a partir de certo momento na trajetória. Mas, quando a gente olha para o dado de que mais de 70% já ocupou cargo, isso mostra que essas pessoas estão sendo colocadas, em grande medida, em posições estratégicas. Claro que a ocupação de cargo comissionado pode gerar um problema de excessiva politização. Isso faz parte da nossa estrutura brasileira, nós temos muito cargo comissionado, tem muitos problemas para resolver aqui. Mas eu não vou olhar isso para o lado negativo, não. Eu acho que é bom a gente dizer que essas pessoas estão sendo valorizadas dentro da máquina. Elas estão ocupando, em grande medida, com algumas exceções, eu já falei que existem casos problemáticos, mas, tirando os casos problemáticos, essas pessoas, em geral, têm sido valorizadas. E também, um último elemento sobre o que a gente viu das carreiras é que elas estão cumprindo uma coisa que era fundamental do desenho original, que é essa coisa de você transitar. Então, nos nossos dados, a maior parte dos gestores tem como papel fundamental construir relações, tanto para dentro, tanto internas, intersetoriais, como federativas, como com a sociedade civil. E gastam muito do seu tempo nestas atividades relacionais, de articulação e de negociação. O que mostra que nós estamos conseguindo investir em uma carreira cuja função é fazer coordenação. Então, acho que isso é um ponto muito positivo que a gente tira. Agora, dito tudo isso, eu acho que nós estamos num ponto de inflexão, como eu falei para vocês, né? Expandimos muito o Estado brasileiro e expandimos muito a administração pública brasileira. Qualificamos muito a administração pública brasileira. Fizemos concursos incríveis nos últimos anos. Se a gente olha meados da década 2005, 2010, a gente vai ter um monte de concurso nos estados, nas prefeituras, no governo federal, trazendo gente muito qualificada, constituição de boas carreiras, mas a sensação é que essas coisas deram uma estagnada. E como eu falei para vocês, a minha hipótese é que a estagnação disso é evidência e, ao mesmo tempo, reforça a estagnação da construção da administração pública brasileira. Nós não temos feito mais concursos, nós não temos investido na melhoria das carreiras que nós temos vários problemas de gestão de pessoas no serviço público e assim por diante. Eu queria trazer alguns desses desafios, porque eu acho que esses desafios, eles são o nosso ponto de inflexão. Se a gente quer conseguir construir uma administração pública brasileira que implemente a Constituição Federal de 88, a gente tem que enfrentar esses desafios e voltar à marcha acelerada aí, que tem a ver, inclusive, com fortalecer as carreiras de gestores. Então, precisamos ter mais gestores. Eu não sei como está o caso do Rio de Janeiro atualmente, eu sei que no caso da Prefeitura de São Paulo, eles convocaram agora
uma leva importante. No caso do governo federal, não tem concurso há muitos anos. No caso do governo estadual, nunca mais teve. Teve um e a carreira ficou completamente estagnada. Então, o que eu tenho de evidência, e eu tenho alguns casos, eu não estou acompanhando todos os casos, então pode ser que eu esteja equivocada, mas o que eu tenho de evidência é que quase ninguém está investindo na contratação de novos gestores, né? E isso é um problema porque pessoas saem, pessoas se aposentam, pessoas tiram licença, pessoas vão fazer doutorado fora, a gente precisa repor essas carreiras. Mas mais do que isso é um problema porque nós não tínhamos consolidado a expansão. A gente já precisava mais, e agora a gente precisa mais ainda. Então, temos que investir nesse processo de construção da carreira, de mais concurso, de mais contratação, de melhoria da remuneração para que ela seja compatível, porque também não adianta abrir um concurso com a remuneração muito ruim, a gente vai trazer gente que vai ter alta rotatividade, vai ficar pouco tempo, não vai ser motivada. Então, precisamos voltar a investir na construção dessa carreira para coordenar esforços do que acontece na ponta. Para fazer isso, obviamente, além da dimensão fiscal que é necessária e da decisão política sobre isso, eu diria que tem uma dimensão administrativa aqui que muitas vezes a gente não olha. Para contratar bons gestores, nós temos que investir em bons processos seletivos. E tem uma variação importante nos processos seletivos quando a gente olha para os casos estaduais e mesmo para o caso federal. Eu vou contar um caso do caso federal, um exemplo do caso federal, que talvez alguns de vocês conheçam. Então, no caso federal, eles mudaram muitas vezes ao longo do tempo o peso das notas. E se a gente olha, a gente fez uma pesquisa em 2015, 2016, sobre o último concurso que foi feito dos EPPGGs, né, os gestores federais. O perfil de entrada dos gestores, quando você muda o peso da nota, altera significativamente. Você pode, dependendo do peso que você dá, por exemplo, para a titulação, atrair um monte de gente que nunca trabalhou, que só fez graduação, mestrado, doutorado. Tipo, gente mais ou menos como eu, tem vida acadêmica e prestou um concurso. Eu não seria uma boa gestora? Não sei dizer, eu acho que eu sou uma ótima acadêmica, eu não sei se eu seria uma boa gestora, né? Mas a questão é, se você... E aí teve um outro concurso que deu muito mais peso para a experiência profissional. O que aconteceu é que eles trouxeram para dentro da carreira pessoas com idade média acima de 50 anos. Aqui é um trade-off, né? Então, não quer dizer que só uma coisa vai ser boa, só outra coisa vai... Agora, decidir estrategicamente o perfil que a gente quer e pensar o sistema de seleção a partir desse perfil é fundamental para a gente avançar no desenho das carreiras. Temos que avançar no desenho de carreiras e fazer um advocacy para a construção de carreiras municipais. Além de expandir os estados que não temos ainda, precisamos, por exemplo, todas as capitais deveriam ter uma carreira de gestor. Porque se as capitais vão coordenar a implementação de políticas complexas, elas precisam ter pessoas que são especialistas em políticas complexas e em fazer a gestão acontecer. E isso é um processo de advocacy que deveria acontecer por quem defende a administração pública. Eu tenho feito a minha parte nesse sentido, tem algumas comissões dentro do Congresso Nacional, mas eu não vejo um movimento assim nas assembleias legislativas, por exemplo. E acho que os próprios sindicatos de gestores poderiam se unir nesse processo de construir advocacy aí, para que os municípios, mais municípios, tivessem carreiras de gestores. Temos que investir no processo de formação dos gestores, e isso não é só a entrada é fundamental, mas é a educação continuada, né? A gente tem falado muito numa coisa na burocracia, que é o bom burocrata é o burocrata que tem o ethos burocrático. Quer dizer, ele entende o que é o seu ethos, a sua função, o que é o servir, o que é a ética do ser servidor, que não é a mesma ética de trabalhar no serviço privado, né? A ética republicana, a ética do servir, a ética pró-sociedade, né? E nós precisamos construir isso. Isso se constrói na formação, mas isso se constrói também em processos ao longo do tempo, em que você socializa gestores, em que você faz educação continuada, em que você cria sistemas de valorização do ethos profissional que é um pouco o anticorporativismo, de alguma forma, né? Nós estamos aqui porque nós somos servidores públicos e a nossa função é uma função republicana, é uma função constitucional, e a gente tem que lembrar isso o tempo inteiro. Isso, inclusive, é um instrumento muito importante para a motivação dos profissionais. Esse processo todo tem que ser coordenado por escolas de governo. Aqui está um outro desafio importante. Nós tivemos algumas escolas de governo descontinuadas no Brasil nos últimos anos, a própria Fundap,
que era do estado de São Paulo. A ENAP está muito forte, mas nós temos que ter escolas de governo muito ativas nos estados para fortalecer as carreiras, e especialmente a carreira dos gestores. Não com conhecimentos especializados, mas com esses conhecimentos e essas competências que têm a ver com o trabalho fundamental, competências relacionais, a ética do servir, ser capaz de fazer monitoramento, ser capaz de pensar avaliação, ser capaz de articular, negociar e assim por diante. Então, isso é um papel muito importante das escolas de governo ou das áreas que são responsáveis pela formação dos gestores. Também precisamos melhorar nas carreiras, isso é muito variado nos estados, os sistemas de incentivo. Nós temos de incentivo e gestão da carreira, né? Nós temos algumas carreiras cuja progressão ela é apenas por tempo, e ela é muito rápida, né? Então, chega um certo ponto, as pessoas estacionam lá no topo e não sobe mais. A carreira federal é um pouco assim, né? E aí o cara está com o salário máximo e não vai mais subir, ele vai ficar mais 20 anos na máquina e o salário não sobe. Essa lógica da gestão da carreira, promoção, progressão, mas também circulação, é um elemento fundamental no caso dos gestores, tanto para garantir o estímulo e a continuidade, mas também para garantir que as pessoas circulem, que elas tenham incentivo para circular, que elas tenham incentivo para mudar de secretaria, que elas tenham incentivo para construir essa intersetorialidade na prática que eu mencionei para vocês. Então, precisamos investir em melhores sistemas de progressão, promoção, circulação, vinculado a isso, obviamente, a avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho dos gestores deve ser muito ligada ao que é a natureza do trabalho do gestor, que não é uma natureza especializada técnica em um tema específico, mas sim nessas competências de gestão, né? Essas competências muito mais voltadas à direção, né? A saber dirigir. E, por fim, precisamos também criar estímulos dentro das carreiras para que essas pessoas ocupem posições estratégicas. Isso não tem a ver só com ter boa remuneração de cargo comissionado, mas também tem a ver com resolver o problema do apagão das canetas, né? Porque se você gera um medo e paralisia, as pessoas, ninguém mais quer decidir, ninguém vai assumir um cargo para ganhar muito pouco a mais e ainda ter o seu CPF sob risco, né? Se nós não tivermos gestores ocupando cargos comissionados, nós teremos muita dificuldade a médio e longo prazo de construir políticas de Estado. Essas pessoas precisam estar em lugares estratégicos e, por isso, é fundamental criar estímulos dentro das carreiras para a ocupação de cargos estratégicos. É isso de desafios, acho que a gente tem uma agenda muito importante, eu não diria uma agenda de resolução de problema, eu diria uma agenda de fortalecimento do Estado brasileiro. Se nós queremos sair da estagnação, né, não jogar fora e não retroceder a tudo que construímos em 3 décadas pós-Constituição, se nós queremos avançar no estado de bem-estar social, no estado democrático de direito, na provisão universal de serviços públicos, isso passa necessariamente pelo fortalecimento da administração. A gente está... Tem alguém? Tem um ruído. Ok. Se nós queremos fortalecer o Estado brasileiro, queremos fazer a nossa Constituição ser implementada, nós temos que fortalecer a máquina pública, temos que fortalecer a burocracia brasileira e temos que fortalecer as carreiras de gestão, as carreiras de gestores, que são carreiras fundamentais nesse processo. É isso, muito obrigada e fico à disposição para depois a gente continuar esse diálogo. Perfeito, Gabriela, gostei muito da sua fala, eu acho que muita coisa do que você trouxe é uma experiência que a gente também tem aqui no governo do Estado com a nossa carreira, os dados que você trouxe sobre idade, gênero, raça e formação são muito semelhantes aos que a gente tem também da pesquisa que nós fizemos recentemente. Eu acho que a gente depois pode continuar posteriormente esse debate com outras perguntas, mas eu vou deixar 2 só para a gente fazer um bate-bola e também aproveitar o gancho de algumas coisas que você falou. Uma delas, eu acho que você começou a responder na sua parte final da sua fala, que diz respeito a um programa de formação de competências, né? Também é um diagnóstico nosso de que a gente precisa de um programa de capacitação continuada, conectado com essas funções que os gestores públicos exercem dentro da administração, mas eu queria saber se tem algumas competências que você enxergue que seriam mais interessantes para esse programa de formação continuada, considerando essas
funções múltiplas que os gestores públicos exercem. E a minha segunda pergunta diz respeito ao exercício de cargos de coordenação e liderança. Se você considerando a experiência que você tem, né, das outras carreiras de gestores, se você considera interessante designar algumas funções públicas que sejam exclusivas da carreira de gestor público dentro do Estado. Então, vou deixar só essas duas provocações e depois a gente continua fazendo um diálogo depois, talvez uma sessão de tirar dúvidas específica depois, né? Acho que talvez seja interessante. Legal, Ana Paula. Ótimas perguntas. Eu diria assim, claro que competências são muitas, várias são importantes e necessárias, mas assim, pela minha experiência, especialmente eu sou professora da ENAP, né? Você falou isso na minha apresentação, eu dou aula na ENAP há, sei lá, 13 anos, fui professora há mais de 10 anos na Fundap, já dei aula em escolas de governo do Brasil todo, enfim. Por essa minha experiência em formação de pessoas que estão em carreiras de gestão, eu diria que, para mim, tem 2 aspectos fundamentais na educação continuada, que são 2 aspectos que as pessoas não nascem sabendo e a formação universitária não forma. Primeiro, competências relacionais. Gestores passam, a gente fez um mapeamento do tempo, 80% do seu tempo em reunião. Isso não é ruim, isso é a natureza do trabalho. Agora, você bota para fazer reunião uma pessoa que não sabe negociar, não sabe escutar o outro, não tem empatia, não consegue, por exemplo, pensa um gestor para coordenar um conselho, uma reunião com a sociedade civil, uma pessoa que não tem escuta, acabou a participação, né? Então, essa coisa de desenvolver competência relacional, curso de faculdade não faz isso, necessariamente. Não é uma coisa que a gente nasce sabendo, tem gente ótima nisso, tem gente que não é péssima, mas é uma coisa que eu assino, assim, tenho certeza, 99,9% dos gestores vão ter que fazer isso. Então, que a gente ensine isso, que a gente ensine a negociar, que a gente ensine competências, atitudes e habilidades que têm a ver com negociação, escuta, empatia, conversa, linguagem, enfim, para mim esse é um ponto fundamental que, volto ao que eu estava falando, nós não conseguimos selecionar por isso. Se a gente pudesse ter processos seletivos melhores, isso teria que ser um ponto fundamental da seleção. Igual o professor tinha que ser selecionado por saber dar aula, e não é, gestor tinha que ser capaz de ser selecionado por saber se relacionar, e não é. Já que não é, que os programas de formação invistam muito nisso, tá? E uma segunda dimensão, que também curso de faculdade não ensina e concurso não pega, e é fundamental para o Estado, e eu digo isso hoje mais do que eu diria ainda alguns anos atrás. Precisamos ter programas de formação desse ethos público que eu estava mencionando. O que é a ética do serviço público? O que é você ser um servidor? A diferença entre o servidor e o político? Qual é a sua... Até onde você pode ir? Sabe aspectos assim de você relembrar o servidor da sua função, do seu papel? Muitas pesquisas internacionais vão associar a motivação do servidor ao que a gente chama de Public Service Motivation, que são critérios que têm a ver com você achar que a sua função é uma função importante. Você ajuda a sociedade. E as pessoas entram no serviço público motivadas por isso. A questão é, isso se perde ao longo do tempo, porque a gente passa o dia inteiro resolvendo problema pequeno assim, apagando incêndio. E aí, ao apagar incêndio, você esquece que você está ajudando alguém a conseguir acessar direitos, você está ajudando alguém a ter cidadania, você esquece isso. Então, a gente precisa ter programas de formação que retomem isso o tempo inteiro, sabe? E não é formação sala de aula, o professor está lá falando e ela não está ouvindo. Uma das coisas que eu tenho feito nos cursos da ENAP, a gente tem levado alunos para vivenciar a realidade de políticas municipais. Vai lá senta lá do lado do cadastrador do CAD único e vê o que ele passa. Vai conhecer a população. Vai para o meio da Amazônia entender o que é a biodiversidade antes de fazer a política pública, né? Então, essa coisa de você desenvolver uma conexão com o público. Eu acho que isso, para mim, é o segundo aspecto fundamental de um programa de formação. E sobre a sua outra pergunta, eu sei que isso é muito, enfim, é muito disputa, mas eu diria o seguinte, o Brasil tem um excesso de cargo comissionado, e principalmente descendo a hierarquia, excesso, deveríamos
tem um corte importante na quantidade, mas mais do que a quantidade, nós temos um problema de falta de critérios para a ocupação dos cargos comissionados. Dito isso, eu diria que existem certos cargos, e não é por ser cargo comissionado, mas é pelo papel da liderança, que deveriam sim ser exclusivos de carreiras de gestão. Então, se a gente pensa, isso foi feito, por exemplo, alguns anos atrás, o governo do Espírito Santo fez isso. Quando desenhou os projetos prioritários, quem era o chefe do escritório do projeto prioritário era um gestor, porque esse cara vai ficar, ele entende o que é projeto prioritário, ele entende o que é estratégia, ele conhece as pessoas das secretarias, ele sabe fazer indicador. Então, eu acho que alguns cargos de liderança, sim, deveriam ser de exclusividade. E eu não estou sendo corporativista aqui, não, mas eu acho que tem a ver com uma competência que vocês têm e que vocês vão continuar tendo. Mudou o governo e vocês continuam tendo, né? Então, acho que sim. Gabriela, agradeço demais as respostas. Eu gostaria de ficar aqui a manhã toda, mas a gente vai ter que encerrar. E vou passar a palavra, então, ao Rafael para fazer o encerramento da nossa palestra hoje. Bom dia, Gabriela, Lota, bom dia, Ana Paula, bom dia a todos. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui na nossa apresentação. Eu gostaria de agradecer também a Ana Paula e a GEST Rio por ter essa contribuição, tanto para o Estado, em termos de política pública, mas também em relação ao fomento das carreiras de Estado e corroborando com a fala da nossa ilustre palestrante, que já fica aqui o convite para retornar quantas vezes for preciso e necessário. A gente já faz o convite para a Gabriela Lota poder voltar aqui e estar conosco novamente na CEPLAG para poder comentar um pouco mais sobre a administração pública. Muito obrigado a todos e um bom dia.